deputado e todos os colegas aí participaram da audiência. Acho que tem pontos muito ricos que a gente reforça, né, a importância desse tipo de esforço de regulação na linha de proteção das nossas crianças, mas ao mesmo tempo salvaguardando a importância do livre debate ser mantido online. A gente, né, como trouxe na fala anterior, quatro pequenos ajustes que a gente acredita enriqueceriam e fortaleceriam esse projeto de lei, né, na sua eventual deliberação futura, que é a questão da notificação ser qualificada para retirada de conteúdo, a diferenciação entre denúncia simples e informal e as notificações com implicações imediatas, a preferência por sinalização e educação, né, e debate sobre os assuntos sobre a exclusão imediata e a limitação objetiva do escopo de moderação automática. A gente tem mais clareza sobre aonde que estão as responsabilidades, quais são os temas que necessariamente são mais delicados e importantes a gente tomar conta, né, do debate público com mais cuidado e com mais carinho. E reforço o compromisso do Instituto Cives, né, com os valores democráticos, em especial, né, aqui nesse assunto falando no valor da importância, né, da educação para a democracia. A gente preparar os nossos jovens para conviver nesse mundo também tecnologicamente muito mais desenvolvido, mas também no mundo que a gente espera uma participação deles mais ativa, né? Como cidadãos, como participantes desse mesmo debate, né, que a gente está tendo aqui hoje, e para isso a gente precisa fomentar nesses jovens os valores, as virtudes, né, esperadas aí de um bom cidadão, de um cidadão que contribui para uma democracia e não é só simplesmente um passivo consumidor de conteúdo, né, que ele seja um agente, que ele seja protagonista da sua própria vida e da democracia. E aí agradeço de novo aí o espaço e o convite, e uma boa noite a todos. Todas, na pessoa desse excelentíssimo deputado Jadiel, agradeço aí o convite, cumprimento todas as autoridades aí presentes e os colegas da sociedade civil também. Eu falo em nome do Instituto Civis, uma organização da sociedade civil dedicada à promoção da democracia e dos valores democráticos, promovendo uma cidadania e a integridade pública. O nosso trabalho, ele envolve a educação para a democracia, promover uma cultura mais democrática e apoiar no fortalecimento das nossas instituições. O foco é sempre a construção de uma sociedade mais livre, plural e responsável. Justamente por causa desse compromisso, que acompanhamos com muita atenção o debate sobre o projeto de lei 2628 aqui, em pauta, especialmente no que diz respeito à moderação de conteúdo no ambiente online. A gente sabe e concorda que o objetivo do projeto é extremamente legítimo, proteger os menores no ambiente digital. Minha filha estava querendo, inclusive, invadir aqui e participar, então entendemos 100% aí a necessidade desse objetivo ser perseguido com seriedade. Só que, ao mesmo tempo, entendendo os riscos reais que nós temos e foram muito bem expostos aí, por exemplo, pela doutora Vanessa e por outros expositores aqui, a gente, para proteger e ser eficaz, também precisamos agir com proporcionalidade, com clareza e promover uma segurança jurídica para todos os envolvidos. Na nossa fala, vou resumidamente aqui tratar de quatro assuntos que nós entendemos, quatro temas centrais que a gente acredita merece alguma revisão no texto do projeto de lei, todos eles relacionados aí à temática de moderação de conteúdo, que é o artigo 6º e o artigo 22. Primeiramente, a notificação, a nosso ver, que é prevista no projeto de lei deve ser qualificada. A gente acredita que abrir a brecha que todos podem obrigar a retirada de conteúdo é muito perigosa, né? O artigo 22 estabelece que conteúdos que violem os direitos de menores devem ser retirados assim que as plataformas forem notificadas. Mas o parágrafo 2º apenas exige que a notificação não seja anônima e contenha elementos mínimos para identificar o conteúdo claramente. O problema é que não ter um critério de legitimidade definido significa que qualquer pessoa pode acionar esse dispositivo, mesmo sem ter qualquer relação com o menor, sem qualquer atribuição institucional de proteção dos menores, mesmo isso sendo um dever, né, de todos os nós aqui, né, cidadãos aí do Brasil. O risco é concreto. Imagine a seguinte situação: um influenciador adolescente que compartilha um vídeo contando como enfrentou os desafios de ansiedade na sua escola, como ele buscou apoio profissional, compartilha esse vídeo nas mídias sociais. Ou mesmo essa própria audiência pública, né, que está sendo transmitida, discutindo e mostrando vídeos e imagens que são delicados, né, e expõem alguns usos bastante deploráveis da internet. Tudo isso são conteúdos legítimos, ao nosso ver,
responsáveis e que têm apoio dos pais e das pessoas que estão tentando defender os direitos dos jovens na internet. A questão é que alguém de fora, sem vínculo nenhum com os menores que foram expostos ou que estão postando esse conteúdo, ou que considerem aquilo inadequado, pode acionar uma plataforma e que essa plataforma, as empresas, por medo de multa ou sanção, acabar removendo o conteúdo imediatamente. Esse cenário é boa intenção da norma, só que ela se transforma em um silenciamento desnecessário, justamente no momento em que experiências que são compartilhadas nesses espaços podem justamente acolher e orientar outros adolescentes e jovens, né? E a gente acredita que para evitar esse tipo de distorção, nós defendemos que a notificação que carrega consigo o efeito imediato de remoção e responsabilização só possa ser feita por responsáveis legais da criança ou adolescente envolvido e pelo Ministério Público. As denúncias feitas por terceiros devem ser sim consideradas, mas tratadas como um sinal de alerta e não como um gatilho automático de retirada. O segundo ponto que nós queremos trazer é sobre as denúncias informais, que não devem ter o mesmo efeito, não têm o mesmo efeito na prática do que um efeito jurídico, uma notificação com efeito jurídico. O parágrafo 3º do artigo 22 determina: plataformas mantenham um canal público de recebimento de notificações, o que é extremamente positivo. Só que isso precisa estar mais claro nesse dispositivo a distinção entre dois mecanismos distintos. A denúncia informal, que qualquer um pode fazer, como nós aqui, ao clicar naqueles 3 pontinhos, reportar, denunciar, e a notificação formal, que aí exige identificação, exige a legitimidade, comprovar alguma ligação com aquele fato, ou o direito que está sendo infringido, e carrega consigo, sim, o peso de efeitos imediatos. Essas duas categorias, se não forem distinguidas, vão levar a uma tendência de excesso de remoções preventivas, naturalmente, de novo aí por medo de sanções. É como se ele tivesse criado um botão em que eu poderia indiretamente fazer uma censura sem filtro. A plataforma necessariamente, por medo de sanção, e a gente conhece esse funcionamento, e por medo de maiores responsabilidades, vão retirar as coisas do ar, mesmo quando isso não está violando uma norma ou direito. E isso, por isso precisamos desses canais distintos, né? A lei ela precisa preservar o espaço para análise do mérito, para espaço para contraditório e do bom senso, naturalmente, né? Um terceiro ponto aí tem a ver com a educação, né? Que remover conteúdos nem sempre ensina. Às vezes, sinalização pode ser mais educativo. E é claro que existem sim, né, e já previsto aí no artigo 6º, a exposição de menores a uma série de conteúdos sensíveis que necessariamente são prejudiciais, né, exploração sexual, apologia a vício, transtornos mentais, tudo isso é bastante complicado de deixar facilmente acessível, né? Só que, e ao mesmo tempo que a gente deve prevenir a exposição de menores a esse conteúdo, esse objetivo sendo fundamental, é um erro a gente achar que só a remoção automática vai ser sempre a melhor resposta. Tem alguns casos que são importantes, como conteúdos que tratam de saúde mental, que, claro, podem ser muito delicados, mas em que o pedagógico, o mais pedagógico, é informar, é sinalizar, é contextualizar, e também trazer essas ferramentas a mais pode ser essencial para acolher e identificar outros adolescentes e jovens que precisem de ajuda. Se os conteúdos forem removidos sumariamente, vai haver pouco espaço para reflexão, até mesmo da sociedade como um todo. E a gente perde aí uma oportunidade de orientação. A moderação ela pode ser graduada e adaptativa, com redução de alcance, com classificação etária, com avisos e até recomendação de leituras. Agora, proteger não pode ser o mesmo que ocultar necessariamente. Por fim, o último ponto que nós gostaríamos de destacar é sobre o escopo da moderação automática, que, ao nosso ver, precisa ser limitado. Como a gente falou anteriormente, o parágrafo 1º do artigo 22, ele define que conteúdos a serem obrigatoriamente removidos são os listados naquela lista do artigo 6º, né? E entre eles são conteúdos que retratem ou incentivem transtornos, como depressão, ansiedade, transtornos alimentares, comportamentos autolesivos, e, de novo, a intenção sendo extremamente louvável e correta. Só que com 2 problemas que precisamos enfrentar por uma legislação melhor. A primeira é que muitas dessas condições são multifatoriais. Por exemplo, a depressão. Ela pode ter causas genéticas, familiares, sociais, escolares, hormonais, enfim. Um conteúdo, por si só, não provoca um transtorno mental. O mesmo vale para a ansiedade, para outros com transtornos alimentares. E tratar isso como diretamente induzidos por um post ou um vídeo é um erro técnico, até mesmo
A gente está não levando em consideração evidências clínicas, né? E o segundo ponto é que alguns critérios do artigo 6º são vagos e muito subjetivos, né? O que significaria, por exemplo, para um regulador, o conteúdo que indica ou incentiva comportamento semelhante ao vício, né? Como que a gente vai definir esse incentivo e essa semelhança, né? Precisamos de parâmetros um pouco mais claros, e porque senão qualquer discurso pode ser interpretado como perigoso conforme a sensibilidade ou a ideologia de quem está vendo ou denunciando aqueles conteúdos, né? Essa é uma hipersubjetividade que ela pode fragilizar o sistema de moderação, porque ela coloca a decisão nas mãos de quem está interpretando pessoalmente. E todos nós acreditamos, é, é, todos os moderadores são humanos, no fim das contas, quando chega nesse ponto, e que remover tudo pode parecer problemático e depender da idiosincrasia de cada um, né? Isso gera um efeito paradoxal, que é curioso, que a tentar proteger os menores de riscos que são imprecisos e pouco definidos, né? Esse projeto ele pode impedir que jovens justamente tenham acesso a conteúdos informativos e educativos e de acolhimento naqueles temas que são mais delicados, né? E que ajudam o próprio jovem a identificar os seus problemas. Claro que a moderação de conteúdo deve se concretizar, né? E focar em danos reais, danos objetivos e materializados, com critérios objetivos, verificáveis, proporcionais, mas que sem isso a gente troca a segurança por um risco de apagamento de alguns assuntos do debate na internet. E para concluir, finalizando, passar alguns segundinhos, a gente acredita que o PL parte de um princípio muito correto, né, que é proteger os menores no ambiente digital. Como pai, reforço, apoio muito esse objetivo. Só que a boa intenção ela não pode justificar dispositivos imprecisos ou muito amplos, né? Proteger não é calar, e menores não são somente sujeitos de tutelas passiva, né? Como a gente falou aqui, são cidadãos em formação, reconhecido pela Constituição, pelo ECA, LGPD, uma autonomia progressiva, né? O direito de participar na vida pública de maneira cada vez mais ativa conforme o grau de desenvolvimento. A gente acredita muito também em uma abordagem de educação que prepare para uma cidadania plena na democracia, e isso significa uma cidadania que valorize as virtudes que precisamos desenvolver nos jovens, os bons hábitos, para eles serem bons cidadãos. O direito digital pode e deve incorporar esse princípio e tem alternativas, como o Age Appropriate Design Code, né, um código de conduta do Reino Unido baseado na adaptação da experiência digital conforme a maturidade do usuário, sem recorrer à exclusão automática. Isso também foi aludido pela doutora Ilara, como o doutor Jonathan Haidt também defende. Então, resumindo, né, com esses 4 ajustes, a gente acredita, né, qualificação da notificação, a diferenciação entre a denúncia e a notificação, a preferência por sinalização e educação, e uma limitação mais objetiva do escopo do que automaticamente deve ser moderado. A gente acredita que o papel desse projeto será cumprido com certeza, né? Proteger com responsabilidade, sem sacrificar o direito à expressão, ao diálogo, e também dando oportunidade de uma melhor formação cidadã dos nossos jovens e crianças. Muito obrigado pelo convite novamente. Desculpa passar do tempo um pouquinho aqui. Uma boa noite.